hoje, como eu havia prometido, estou recebendo uma amiga queridíssima, a psicóloga Elaine de Moraes. Bom dia, Elaine, tudo bem? Bom dia, Nina. Bom dia para todos os ouvintes. Que prazer estar aqui novamente com você. Prazer é nosso, amiga. Muito gostoso. Todo meu, viu? Eu confesso. Já estamos começando a me sentir Ontem, menina, a sua entrevista quase que começou mais cedo, né? Ah, é? Porque ontem eu comentei com os ouvintes, gente, amanhã a psicóloga vai estar aqui, vamos falar de ansiedade. E entramos no assunto ansiedade. Aí fomos para os nossos medos, para as nossas angústias. E eu ouvi de tudo aqui. Muita gente com dificuldade de aceitar a morte, muita gente com dificuldade, com ansiedade, só de pensar que um dia vai morrer, né? Ou que alguém poderia morrer na família, sabe aquela ansiedade? Uhum. Muita gente com ansiedades até parecidas com as minhas, assim, medo de acontecer alguma coisa com meu filho, tenho essa ansiedade, que se a gente ficar pensando muito, a gente entra numa paranoia. Com certeza. Ansiedade de dirigir, muita gente tem medo, tem aquela ansiedade de não ter coragem, sabe a ansiedade que paralisa a pessoa? Sim, sim. Que não tem coragem de dirigir, que não tem coragem de andar na Dutra. E aí eu falei, poxa vida, olha quantos assuntos importantes, né? Sim, muito. Que bom que você conseguiu estar aqui hoje e trazendo esse assunto que é tão importante e tão urgente, né? Porque eu vejo que os adultos e as crianças estão precisando de ajuda cada vez mais, né, Elaine? A saúde mental hoje, graças a Deus, é algo que as pessoas estão tomando mais consciência. Bem debatido, né? E as pessoas têm percebido o quanto isso limita, né, a qualidade de vida. E a ansiedade é um desses fatores muito limitante. Amiga, eu não sei se está aumentando por conta da nossa correria, ou não sei se é agora que a gente tem um pouco mais de conhecimento, dando um pouco mais de holofote para esse assunto. Porque eu acho que a ansiedade sempre existiu, vai? Sempre. Mesmo antes da tecnologia, né? Então, Nina, a ansiedade é uma emoção, né? E é uma emoção natural, é uma emoção de preservação, né? Nós, seres humanos, temos a ansiedade e ela tem, na verdade, eu gosto de classificar 3 tipos, 3 níveis, né? A primeira é essa emoção de adaptação natural, de preservação, é uma emoção que realmente nos move, nos estimula. Eu acho que a ansiedade é até um certo motor. Ela tira a gente da apatia, ela nos move em direção às coisas, né? Uhum. Depois tem o segundo tipo, que eu acho esse talvez muito perigoso, é o estilo de andar ansioso, né? Como assim? É a ansiedade da pessoa que vive um estilo de vida de preocupação. Ela vive um dia a dia de muito estresse, de muita sobrecarga, de muitos afazeres e aí de muitas preocupações, está sempre acelerada, sempre pensando no amanhã. Uhum. Então, isso acaba se tornando uma ansiedade crônica, um estilo de vida. Que leva ao terceiro tipo, que é a doença, propriamente dita, né? Que aí a gente já está falando de uma doença instalada, né? Uma doença com fontes no fisiológico, que requer tratamento médico, psicológico, né? E aí a gente vem com o TAG, a ansiedade generalizada, são os transtornos? Exatamente, as fobias, e aí a gente já entra na questão da doença mesmo, o que se torna ainda mais sério. Entendi. Eu quero liberar muito o ouvinte agora para participar, para eles contarem um pouquinho desse grau de ansiedade. Se você carrega esse sentimento, se você percebe que de alguma maneira ela te limita ou não. Ô Elaine, uma vez que a gente entende qual é o tipo da nossa ansiedade, a gente mesma consegue fazer essa autoanálise de qual tipo de ansiedade eu estou, por exemplo? Sim. Nina, é muito importante a gente... É por isso que a terapia, eu sempre falo, as pessoas, graças a Deus também por isso, elas têm tomado ciência de que terapia não é frescura, né? É autoconhecimento. E a gente vive muito no automático e às vezes as pessoas estão extremamente ansiosas e elas não dão conta, elas não percebem que elas já estão, de repente, até entrando no nível de adoecimento. Uhum. Então, você buscar, né, ajuda profissional, fazer terapia, falar, cara, como eu sou, né? O que eu sinto,
sinto, como eu funciono, como eu penso, Por que me afeta. Exatamente, que tipo de estilo de vida que eu tenho vivido. E terapia é esse espelho, né? Que faz a gente enxergar coisas que às vezes sozinha a gente não dá conta. Mas eu creio que um termômetro, digamos assim, né, para a gente entender, eu estou realmente com ansiedade, isso está me prejudicando, é a questão da funcionalidade, né? Você começa a perceber que você não está funcionando bem, né? Eu não estou bem, eu não estou dormindo bem, eu não estou me alimentando, ou me alimentando muito, ou me alimentando pouco, né? Eu me sinto constantemente cansada, eu começo a sentir dores que eu antes não tinha no corpo, enfim, isso são alertas, avisos de que essa ansiedade está tomando proporções que já não são mais naturais. Os sintomas de uma pessoa adulta com ansiedade e uma criança são parecidos? São sim. No geral são, né? Mas na criança, eles ainda têm um pouco mais de dificuldade, talvez, né? Mas talvez a criança ela tenha mais esse lado da irritabilidade, né? Ela falta de concentração, né? Hiperatividade ou apatia, né? A gente começa a perceber que a criança não está funcionando bem, né? Não é uma criança mais que expressa muita alegria, está sempre na defensiva, sempre agressiva ou muito apática, né? Ao contrário, se fecha, mais antissocial. Agora, já o adulto, a nossa predisposição é muito grande a nível fisiológico. Geralmente, a ansiedade no adulto, ela é muito visível em questão a dores, né? Eu estou sempre com dor de cabeça, estou sempre com dor nas costas, né? Não consigo me alimentar, perco a fome, meu Deus, estou comendo demais. O adulto tem sintomas um pouco mais específicos. Eu acho que o adulto, Elaine, ele camufla mais, ele disfarça e tem essa dificuldade de assumir do que a criança. A criança é bem transparente, né? Sim. A gente que convive com uma criança sabe disso. E criança, pela ingenuidade, pela pureza, ela não vai esconder que ela está ansiosa. Ela vai falar e ela vai demonstrar nos comportamentos. O adulto, ele é um pouco mais mascarado, né? Com certeza. Eu não diria nem que a criança vá falar, né? A criança, ela talvez não relate isso. E aí também a importância da gente estar sempre observando, né? Os nossos filhos. A criança, a gente começa a perceber a mudança no comportamento. Ontem teve um pai que falou, Nina, meu filho é super ansioso, quando a gente tem uma viagem para fazer, ele não dorme, né? Se a gente falar com antecedência, ele fica sem dormir, ele não come direito, né? Aparentemente fica mais irritado e vai demonstrando cada vez mais essa ansiedade. O que os pais podem fazer? Como ajudar numa situação dessa, Elaine? Bom, Nina, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, como eu disse, a ansiedade é natural. A ansiedade não é um problema. E criança é naturalmente ansiosa. Por quê? Vamos lá. O que gera também a ansiedade no próprio adulto? A insegurança. Como eu falei, a ansiedade é um mecanismo de proteção, né? É um instinto que nós temos de autopreservação. E quando a gente, na infância, a gente não recebe segurança, amor, né? Então a gente não tem um ambiente que propicia essa segurança, essa ansiedade é ainda maior e ela pode gerar problemas ali na vida adulta, tá? Agora, a criança, ela é imatura, ela está em preparação. Então, esse exemplo da viagem é natural. Que uma criança, quando ela tem essa expectativa de algo novo, a criança está conhecendo a vida, ela está tendo primeiras experiências, ela está tendo o início ali, né, da caminhada. Então, é natural que ela desenvolva essa ansiedade maior. E nem sempre é um grande problema isso. Então, cabe ao pai e à mãe assegurar esse filho, né? E tá sempre ali conversando, mostrando o quanto isso é natural, o quanto isso é normal, né? Entendendo, tentando baixar esse nível de ansiedade para o normal, dando segurança a esse filho. E de verdade, se isso a gente começa a perceber que não resolve, a criança está se desenvolvendo sempre porque eu muito dormi, ansiosa. A insônia não é normal, uma criança tem insônia, né? Então, mas aí se isso, como eu disse, a princípio até né? Porque essa ansiedade, ela acaba acometendo as crianças muito. Mas a gente precisa ver níveis, né? E grau de
frequência que isso começa a acontecer. Aí se a gente percebe, poxa vida, não tá natural, né? Essa ansiedade está realmente fazendo mal para ele. Tá causando danos aqui para a vida, para as atividades, aí a gente busca ajuda. Mas a princípio, pais ansiosos geram filhos ansiosos. Eu ia perguntar isso agora. Ontem teve uma ouvinte que falou: Nina, meu filho é muito ansioso, mas eu sei que foi eu que passei para ele. Quando eu estava grávida, eu estava muito ansiosa. É possível passar essa ansiedade pelo cordão umbilical na gestação, Elaine? Não, Nina, não acho que a gente consiga esse tipo de não é algo de conexão. Não é algo nesse sentido. A ansiedade, ela tem é muito comportamental. Ela foi construída. Exatamente, é muito no exemplo. Eu creio que não seja só na gestação. Eu creio que essa Mas você já viu alguém falando assim: tô triste, vou passar tristeza pro meu filho, tô ansiosa, ou medo, eu sou muito medrosa, eu passei por muito medo na gestação, meu filho nasceu medroso. Várias pessoas falam isso, né? Sim. Mas não é... Não existe nada comprovado. Não, a ciência não... Nesse nível, não, né? A gente entende, sim, que é óbvio que as alterações fisiológicas que acontecem no corpo, né? Quando a pessoa sente medo, quando a pessoa entra num grau de ansiedade muito alto, de estresse, é óbvio que as alterações fisiológicas vão afetar o feto, né? Aquela criança que está ali, ela vai ser incomodada com toda essa química corporal que acontece no corpo da mãe. Mas a nível de emoção, de sentimentos, isso é uma construção ao longo da criação. Legal. Vamos ouvir, então, a nossa primeira participação. Quando vocês quiserem mandar perguntas para a nossa psicóloga Elaine, pode comentar o áudio, mas escrever embaixo assim, perguntas para psico, tá bom? Nina Hanna tá aqui, maravilhosa. Oi, Nina. Bom dia, linda de bonita. Quer saber se eu sou ansiosa? Eu como minha ansiedade. É só estar ansiosa, eu não durmo. Aí, em vez de dormir, eu como. Em vez de fazer qualquer coisa, eu como também. Aí, se eu vou fazer uma caminhada para desestressar, acabar um pouco com a ansiedade, eu como mais um pouco quando eu chego, porque eu achei que eu fiz um exercício, me deu mais fome. Então, estamos aí. Eu preciso controlar a minha ansiedade, tá? Ultimamente, ando desenvolvendo os ciúmes de você, né? Porque você nunca põe eu no sorteio, não dá nada. Então, brincadeira, Nina. Beijinho, beijinho. Manda uma musiquinha bem legal pra mim, que hoje tá meio friozinho, a gente precisa se animar, hein? Tô preparando um molhinho de moela aqui pra mim comer com pãozinho, assim, mais Ai, que tarde. delícia! Pra controlar a ansiedade da sexta-feira que tá chegando. Eu já tô ansiosa pra saber se você vai me convidar ou não, amiga. Um beijo, Nina. Nina maravilhosa, tem essa energia, esse alto astral. Gostoso, né? E como é que você fala pra uma pessoa dessa que come na alegria, na tristeza, na ansiedade? Ela tá sempre comendo. Ela sai pra caminhar, pra combater a ansiedade, quando ela volta, ela come. Mas você sabe que eu sou igual a Nina? Eu vou treinar, quando eu volto, eu como com aquela felicidade de treinei, já posso comer, né? Então, na verdade, a comida é um fator muito complexo, né? Socialmente, a comida a gente encontra recompensa na alimentação. E, de verdade, o ansioso, essa coisa que ela colocou, né? Comer as emoções. Isso é algo real, né? A pessoa, quando ela não consegue identificar exatamente o que ela sente, vira um buraco, vira um vácuo dentro dela, né? Eu não sei exatamente o que eu estou sentindo. Eu não sei se eu estou com raiva, eu não sei se eu estou triste, eu não sei se eu estou preocupada, eu não sei se eu estou feliz, né, entusiasmada, eu não sei qual é o meu sentimento. Isso gera um vácuo, um buraco. E a alimentação, ela preenche, né? Não só a alimentação, todos os vícios, né, Nina, de forma geral. O cigarro, a bebida, as drogas, a alimentação, o sexo, todo tipo de atividade prazerosa, ela tende a mascarar eu enfrentar esses sentimentos. Então, a alimentação é muito utilizada para preencher esse tipo de buraco. Por isso que a gente sempre fala, se conheça, né? Quando você percebe, poxa,
tem algo errado. Para. O que é que eu estou sentindo? Se pergunta, né? Eu estou com raiva, eu estou magoada, eu estou triste, eu estou preocupada. O que é que está acontecendo? Para mim poder identificar esse sentimento e trabalhar ele da forma correta, né? E não querer usar subterfúgios, pegar bengalas para preencher algo que não é a comida que vai resolver. E aí vira aquele ciclo, né? Porque aí você come, daqui a pouco aquele vazio está de novo, aí você come, e isso é perigoso. Legal. Mais uma pergunta aqui para a nossa psico. Felipe está aqui participando. Oi, Felipe. Bom dia, Nina. Felipe, Bertabaté, tudo bom? Nina, vamos lá, eu tenho uma pergunta para ela. Assim, ó, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, tá? Antigamente eu chegava até a ficar doente vésperas de coisas assim que eu tinha muita vontade de fazer. Hoje eu já estou mais controlado em questão nisso. Mas, por exemplo, eu tenho uma viagem marcada para julho. Eu me sinto bem em pesquisar, em olhar, em conhecer lugares, falar assim, bom, esse lugar é bacana de ir, esse lugar é bacana de ir, esse lugar pode ser gostoso. Assim, eu gosto de ficar sempre procurando as coisinhas, as novidades. Só que assim, eu não vejo isso como um problema. É um problema ficar sempre assim olhando e tal, ou não? De jeito nenhum. Meu marido é igual, Felipe. Então, Felipe, de forma nenhuma. Nesse caso, a gente está falando até de uma pessoa organizada, precavida. Isso não é considerado uma ansiedade, né? É a famosa ansiedade boa, talvez? Exatamente. É a ansiedade como motor, né? A ansiedade que nos move, aquilo que a gente precisa. Então, não tem nada de errado nesse sentido. Legal. O meu marido, ele é assim, Felipe, e eu sou completamente o contrário. Eu não quero saber, eu não quero ver. Eu quero primeiro ter aquela expectativa da surpresa, sabe? Eu quero ter a surpresa de uma viagem. Ele não, ele quer ver onde que ele vai dormir, como que é o quarto, ele vê o caminho do hotel, se tem restaurante próximo. E o que é legal é que a gente se completa, porque eu preciso de uma pessoa planejada. Né? Exatamente. Então, mas Nina, nesse sentido, uma coisa que é muito importante a gente entender, o ansioso, de forma geral, eu sempre estou passando isso para os meus pacientes, ele é controlador. Né? A ansiedade, ela está muito relacionada a controle. Por quê? Porque você está sempre antecipando, você está sempre ansiando o que não aconteceu ainda, o que há de vir. Tudo tem que estar no controle dele, né? Exatamente. Então, você percebe que até mesmo essa questão, olha a diferença, eu vou viajar. Então, eu vou, né, como você falou, ver mapa, ver hotel, ver estrada, ver a previsão do tempo, legal. Isso é algo racional, tranquilo. Mas daí a me preocupar a ponto de querer controlar todos esses fatores, isso vai gerar um problema. Um sofrimento. Por quê? Porque o tempo pode virar, né? O tempo muda, a gente pode, né? O hotel que você imaginava algo, de repente você chega lá, se Vamos viver os imprevistos, as surpresas, não é gostoso? Exatamente. Então, o ansioso, ele tem até uma certa arrogância, né? A gente que é muito ansiosa, a gente quer ter esse controle que só Deus tem. Deus controla todas as coisas, nós não. Nós somos meros mortais. A gente não pode e nem deve querer ter esse controle. Isso é muito bonito. Há mais uma pergunta aqui para nossa psico, Cícera. Oi, Cícera. Oi, Nina, bom dia. Cícera de Taubaté, tudo bem? Bom dia, tudo bem, e você? Desculpa pela voz, mas eu queria saber pela doutora, porque já tem algum tempo que eu tô sem voz. Eu procurei especialista, tudo, e ela me disse que não tem nada físico, entendeu? Ela até me aconselhou para procurar um psicólogo, mas ela está achando que é devido ao estresse que eu passo no meu trabalho. Eu cheguei no ponto de ficar totalmente sem voz por 3 semanas. Aí a médica me afastou durante algum tempo e voltou. Só que não voltou totalmente, eu ainda continuo um pouco meio rouca. A doutora acha que isso pode ser um tratamento a longo prazo. Me ajuda aí. Obrigada. Bom dia para vocês. Eu não sei se eu entendi. Ela disse que perdeu a voz, ela foi no médico, fez os exames e não detectou nada. E aí o médico indicou para ela fazer um acompanhamento psicológico, que acha que isso é emocional, pode ser um estresse no trabalho que ela está passando. É possível acontecer isso? A pessoa chegar a perder a voz, um sintoma físico, né?
De uma doença emocional. É sim. Nina, é uma coisa importantíssima a gente entender, nós somos uma tríade, né? Somos corpo, mente e espírito. E a gente não pode separar esse tripé. Se uma dessas perninhas capengar, a gente vai andar em desequilíbrio. Uhum. E, assim, o nosso corpo, ele responde absurdamente as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Então, se eu tô num ambiente que de alguma forma me gera mal-estar, que de alguma forma realmente me desequilibra emocionalmente, é muito natural que o meu corpo possa manifestar, até por defesa. Agora, no caso dela, ela falou do ambiente de trabalho. Gente, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, né? Eu que o diga. Então, assim, é muito importante você trabalhar com algo que tenha propósito, né? Que você levante da cama e vá desempenhar algo que você sinta prazer, que você esteja num ambiente... Claro que 100% não existe, né? A gente precisa trabalhar também com as dificuldades, todo ambiente de trabalho tem, mas, no geral, a gente precisa sentir prazer. Então, eu sugiro que ela repense, né? De repente, aproveitar, inclusive, que esse corpo, né, manifestou. Imagina você ficar sem voz, né? E aí eu vou até puxar um pouquinho para a psicanálise, que eu gosto demais, apesar de não ser minha especialidade, né? É essa coisa, o Freud diz, né, que quando a boca não fala, o corpo inteiro fala, ele responde por nós. E às vezes algo que ela precisava expressar para esse chefe, falar, pôr para fora, e ela não está conseguindo, a ponto de perder a voz, né? Amiga, e é por isso que às vezes a gente vê algumas pessoas com quedas de cabelo, com coceira no corpo. Demais. Não é mesmo? A pele é já sem unha, de tanto que roeu. Exatamente. É o corpo falando aí, mandando sinais, né? É uma garganta que inflama, que não melhora nunca. Exatamente. Ou uma candidíase. Exatamente. Não é mesmo? Está extremamente relacionado, né? A gente precisa estar de olho para a linguagem do nosso corpo. É óbvio, né? Assim como eu acho, tem pessoas que tudo é psíquico, né? Ela sente uma coisa e ela acha que é emocional. Às vezes não é, né, Nina? Às vezes a gente precisa entender, não, isso é um fato isolado, é fisiológico, eu preciso de ajuda médica. Às vezes as pessoas acham que tudo é espiritual, né? Eu sou cristã, amo Cristo, para mim ele está em primeiro lugar, mas nem tudo é Deus e nem o diabo, né? Às vezes são questões nossas, práticas da vida, do cotidiano, que precisam resolver, não tem nada a ver com o espiritual. E a mesma coisa é no nosso corpo também, né? Eu até tenho comentado com os pacientes, às vezes as pessoas acordam, passam um dia estressada, mal. Você já viu se o seu colchão está na validade, né? Verdade. Se o seu travesseiro está bom, né? Às vezes a pessoa está extremamente cansada, sua vitamina B12 está ok, sua vitamina D, você está se alimentando bem, você está praticando esportes, né? Você tem tempo com Deus, e eu não estou falando de religião, Nina, a espiritualidade é extremamente importante, né? Você ter uma fé, você ter algo maior, que fuja do natural, que vá para o sobrenatural para te fortalecer, você está íntegra, né? Integralmente, e as pessoas não, elas costumam se fragmentar. E nós não somos fragmentos, a gente precisa estar inteiro. Então, às vezes, uma questão emocional pode ter outras fontes. É isso. Atividade física, né? É incrível o poder que tem. Você poder ir né, fazer uma atividade, uma academia, uma caminhada, contato com a natureza e por aí vai. Super importante. Você falando isso, eu lembrei do colchão, eu lembrei do papo que eu tive com uma amiga, que ela acha... Sabe aquelas pessoas que têm mania de perseguição? E aí ela acha que a plantinha dela morreu é porque alguém olhou e colocou inveja na plantinha. Então, aí eu falei pra ela assim, mas quantas vezes você aguou essa plantinha? Isso mesmo.
Isso mesmo. A pessoa não água a plantinha e acha que é a inveja que olharam para a plantinha, que a plantinha morreu. E aí eu conversando com uma amiga, ela pegou e falou assim, não, porque depois que entrou uma pessoa lá no meu trabalho, ela tá invejosa que a minha unha nunca mais cresceu, a minha unha quebrou e tá fraca. Eu falei, mas quanto de água você bebe por dia? Que vitamina você toma? Então. Porque é isso, a gente não faz o básico. Conjunto, exatamente. Mas a gente tem uma coisa mundana que a gente tem, né? Essa coisa de colocar a culpa no coleguinha, no outro, mas a gente não tá fazendo o básico pra gente. A gente né? governar, né? Eu sempre passo isso para os meus pacientes. É tão bom, ao mesmo tempo que é óbvio que gera muita responsabilidade, mas é tão bom a gente ser governante, a gente saber que a nossa vida é nossa responsabilidade. Exato. Tomar as rédeas. Né? E falar, cara, como eu tenho me cuidado, né? Que tipo de pensamento eu tenho alimentado? Tem uma tríade que ela é fatal, né? Pensamento gera emoções e sentimentos, que geram ações, que geram resultados. Então, quando eu tenho um mau resultado na vida, eu preciso entender que tipo de pensamento eu alimento. Né? Quais são os meus pensamentos? Eu tenho pensamentos edificantes, pensamentos bons, né? O que eu alimento? Não só o meu corpo, né? Não estou falando só do arroz e feijão, que é importantíssimo. Uhum. Deus deixou tudo pronto, né? Descascar mais, embalar menos, então ter uma alimentação mais saudável. Mas também, o que eu estou ingerindo nos meus olhos, né? O que eu tenho ouvido? Quais as rodas que eu tenho participado? Exato. A gente está o tempo todo, né? Um monte de notícia ruim, um monte de vídeo, né? E preocupado com a vida do coleguinha, né? Do artista, Isso. do não sei o quê. Gente, vamos parar e olhar para a gente. Qual tipo de alimento que a gente tem dado para nossa mente? Isso vai cair fatalmente nas nossas emoções. Vai cair. Então, se a pessoa quer ter uma vida mais pacífica, né, ter os sentimentos mais alinhados, as emoções mais alinhadas, ela precisa alimentar os pensamentos, ela precisa ter discernimento, separar o que é bom e o que é ruim, né? Isso vai gerar um comportamento, né? Você vai ter um comportamento, vai ter uma vida mais tranquila, bons resultados. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade. Vai crescer a plantinha que você rega mais. Exatamente. Vamos rapidinho para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Elaine Moraes. Para você que está aí participando, pode mandar a sua pergunta para a gente. Só não esquece de escrever embaixo. Pergunta para a Psico. Depois do intervalo a gente volta falando um pouquinho mais sobre ansiedade. Cubra o mundo com mais qualidade, com mais o mundo com mais qualidade.